Boa tarde, estudantes do meu coração. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre polígonos inscritos e circunscritos. Então, eu estou aproveitando esse tema para trabalhar com vocês a revisão e também para alguns alunos meus que virão assistir, né? Então, eu pensei neles também. E lembrando que isso aqui é um tema que é sempre bom a gente revisar, tá? É muito importante a gente saber aplicar um polígono inscrito e circunscrito em uma circunferência. E eu estarei trazendo para vocês estas informações na nossa aula de hoje, ok? Eu espero ser breve, eu espero não tomar muito tempo. E eu estou colocando aqui as imagens para a gente poder começar. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: o que é um polígono inscrito? Quando vocês se inscrevem em uma prova, a gente está inscrito nesta prova, beleza? Então, inscrito é algo que está dentro, belezinha? Então, inscrito dentro e circunscrito fora, beleza? Segunda informação. Então, inscrito, o polígono está dentro, circunscrito, o polígono ou a circunferência está do lado de fora, certo? Nós precisamos nos atentar, geralmente em questões de Enem, vestibular, nesse estilo, caem esses três polígonos aqui, ó. E eles têm total relação com a nossa tabela trigonométrica. Prof, mas tá, o que é isso? Então, antes de falar aqui dos polígonos inscritos, se vocês observarem, o triângulo ele está inscrito na circunferência e a circunferência está circunscrita ao triângulo, belezinha? Então, inscrito é quem está dentro, circunscrito é quem está fora. Vamos relembrar aqui rapidinho, coisa que eu já tenho falado com vocês em bastante aulas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Prof, o que isso tem a ver com esta aula? Aguarde um instante, por favor. Lembra lá da nossa musiquinha? Cocá, cocá, ip, ip. Lembra disso? Então, seno é coip, cosseno é caip e tangente é cocá. E nós temos os ângulos de 30, de 45 e de 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz só não no 1, lembra? A tangente é diferente, é fácil decorar, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, beleza? Ok. Aí nós temos aqui no triângulo, gente, a figura que está aqui, ó, vocês conseguem perceber que o círculo, ele tem um centro, e esse centro, ele coincide com o centro do teu polígono inscrito, tá? Então, quando eu ligo aqui, ó, do centro do círculo até uma extremidade qualquer, nós chamamos de raio, certo? A medida do centro até o lado do teu polígono, que pode ser o triângulo, o quadrado ou o hexágono, nós chamamos de apótema e representamos pela letra A. Então, esse aqui nós chamamos de apótema, ok? E o lado inteiro é L. Mas se vocês observarem aqui, ó, também tem o outro lado. Então, esse triângulo aqui, que formaria, seria um triângulo isósceles, porque também seria raio. E como é um triângulo isósceles, as bases têm medidas divididas no meio. Então, esse pedacinho aqui mede L sobre 2. Então, eu quero que vocês percebam que todos esses polígonos, nós teremos a mesma situação, tá? Nós teremos aqui raio, apótema, metade do lado. E aqui nós também teremos raio, apótema e metade do lado, certo? O que vai mudar, prof? Primeira coisa, gente, vamos lembrar aqui, ó. Se é um triângulo retângulo, todo triângulo retângulo, eu preciso que vocês gravem isso daqui lá no fundo do coração. Eu tenho um ângulo de 90, o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa. Se esse aqui é o meu ângulo, ó, que eu vou analisar, o lado oposto eu chamo de cateto oposto e quem está do lado, cateto adjacente. Tudo bem? Então, galera, prof, como que eu sei os ângulos? Grava, gente, 30, 45, 60, não é? O triângulo, esse ângulo aqui vai ser 30, o quadrado 45 e o hexágono 60, ok? O triângulo, os ângulos internos, a soma de qualquer ângulo interno de um triângulo é 180. Como ali está dividindo exatamente no meio o meu ângulo, eu tenho que metade de 60 é 30. O quadrado dos ângulos internos é 90, metade é 45. E um hexágono, pessoal, eu quero que vocês gravem isso daqui, ó.
Um hexágono, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. O que é isso, prof? Equilátero? 3 lados iguais. Esse ângulo aqui é 60, porque se vocês olharem, essa bolinha aqui é 360, dividido por 6 é 60. Isso aqui é raio, isso aqui é raio, então esse triângulo é isósceles. Se a soma é 180, você tira 60, sobra 120. Metade para cada ângulo da base, você tem 60 aqui e 60 aqui. Então, se é um triângulo equilátero, os 3 lados é iguais. Então, para o hexágono inscrito, o raio é igual ao lado. Tudo bem? Prof, e se fosse ao contrário? Se eu tivesse um polígono circunscrito? Beleza, eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou mostrar uma situação aqui, eu vou recortar isso daqui e deixar aqui, tá? E vou copiar essa figura aqui, para mostrar para vocês. O que aconteceria? O padrão, gente, vai ser o mesmo, tá? Ele vai se repetir. Só que, ao invés da gente ter um polígono inscrito, nós teremos um polígono circunscrito, tá? Vou abrir uma nova página aqui, eu não vou mostrar de todos, vou mostrar só de um e vocês vão entender o padrão, tá bom? Deixa eu devolver esse aqui pra cá. Ó, vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Então, vou fazer minha circunferência, cabe aqui dentro. Lembrando que ela vai tocar, tá? O ângulo não vai mudar nada, tá bom? Então, vai continuar sendo o mesmo 30, o mesmo 45, o mesmo 60. O que muda aqui? Se vocês observarem, de novo, vou ter o centro. Aí, eu vou formar aqui de novo o triângulo. Vai ser o mesmo triângulo, tá? Que é ângulo de 90. Aqui não vai ser raio, que é a hipotenusa. O ângulo aqui é de 30, certo? Mas eu quero que vocês observem o seguinte. A distância do centro da tua imagem, né, do teu polígono, até o lado oposto a gente não chama de apótema. Mas se você observar, esse também coincide com o raio do teu círculo. Então, no polígono que está circunscrito, que o círculo está inscrito nele, o apótema ele coincide com o raio. E aqui vai continuar sendo metade do lado. Então, para esse tipo de triângulo, a gente usa triângulo ou quadrado ou hexágono, né? Se o polígono estiver circunscrito, a gente vai usar tangente, a gente vai usar cocar, porque esse aqui não é col, esse aqui não é cá. E se o teu polígono for inscrito, a gente vai usar seno, cosseno, tangente. A gente até usa tangente, mas geralmente a gente usa mais seno e cosseno. Ah, prof, mas tem fórmula, facilita. Eu não ensino por fórmula. Eu ensino por trigonometria, porque vocês conseguem pensar o padrão e aí vai valer para qualquer um. Posso saber a fórmula? Claro, você pode, mas assim fica mais fácil. Então, vamos para os exercícios. O primeiro exercício é um exercício do Enem, tá, gente? Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, ou seja, a escultura tem que estar toda em cima. Para que se providencie um equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular, então, como ela tem que estar toda em cima da plataforma, a prof já colocou até aqui para vocês, né? O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida do raio adequado para a plataforma em termos da medida do lado, do raio da base da estátua. E aí ele quer saber qual relação entre R e L que o auxiliar deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida, certo? Se vocês observarem, aqui está o centro da nossa figura, então a gente tem aqui que a gente chama de raio, né? Então, ó, sempre pensa naquele triângulo, aqui é raio, aqui é apótome e aqui é metade do lado. E no quadrado, o ângulo é de 45 graus, certo? Se eu quero estabelecer a relação entre o raio e o lado, então eu vou ter o quê do meu triângulo? Aqui é um ângulo de 90, então o R é o IP, e aqui é o K. Aí lembra, KIP, cosseno, não esquece, cosseno é KIP. Então, eu vou montar o cosseno de 45 é igual a L sobre 2, que é o K, e o IP é o R. Lembra que quando não tem nada embaixo, nós colocamos 1. Agora, eu substituo. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Aí, aqui, ponta com ponta, a gente multiplica, fica L e 2 vezes R, 2R, ok? A gente pode cancelar esse 2 aqui, porque pode simplificar deitado no pé. Ao fazer o X-Men, nós temos que R raiz de 2 é igual a L. Mas, como a gente está isolando o L, né, o R não o L, a gente vai ter que passar dividindo.
vai ficar L sobre raiz de 2. Ao racionalizar, o que isso aqui vai acontecer? L raiz de 2 sobre 2, ok? Na verdade, aqui já tinha, né? L sobre raiz de 2, não precisava nem racionalizar. Uma coisa que eu sempre gosto de relembrar. Toda vez que forma parzinho de raiz, sai dentro da raiz. Então, raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, e isso aqui corta, sai 2. Ou 2 vezes 2 é 4, e raiz de 4 é 2, ok? Então, poderia tanto ser maior, né, esse raio, ou pelo menos igual, para garantir a solução do problema, ok? A gente poderia resolver esse problema aqui pensando em diagonal, mas como a ideia aqui é trabalhar com polígonos inscritos e circunscritos, eu trouxe essa abordagem, ok? Mas tem outra forma de fazer, tá? Lembrem, o tema dessa aula é trabalhar com polígonos inscritos e circunscritos, ok? Pessoal, o segundo exercício aqui está dizendo assim: um hexágono regular de lado 10 centímetros, escrito em uma circunferência, possui apótome igual a 8,65. Quantos centímetros mede o apótome de um hexágono regular de lado 6 centímetros, também escrito em uma circunferência? Se a gente observar, nós estamos trabalhando aqui com polígonos semelhantes, né? Porque se os dois são regulares, os lados são proporcionais, um é um metro do outro. Então, esse tipo de situação, a gente poderia sair por regra de 3, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui? O regular que ele tem 10 centímetros está para 8,65, certo? Assim como o outro tem lado 6 e a gente quer saber o apótome, vamos chamar de A, né? Chamar de A, tá? Aqui a gente pode simplificar, né? Na verdade, não vamos simplificar não, porque 10 é só voltar uma casa, então é melhor não simplificar. Então, 10A vai ser igual, vamos fazer 8,65 vezes 6, trabalhar cálculo mental. 6 vezes 5, 30, 3. 6 vezes 6, 36, 39, 3. 6 vezes 8, 48, 51. Como são duas casas após a vírgula, a gente volta duas casas, 51,9. Mas ao dividir por 10, a gente volta mais uma casa. Lembra que dividir volta uma casa para trás. Então, isso é 5,19. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos pro próximo? Seção. Então, na figura abaixo, nós temos esses dois quadrados, cujos centros coincidem no ponto O, certo? E PT mede 1. Então, se PT mede 1, esse pedacinho aqui é 1 e esse pedacinho aqui é 1, certo? Porque aqui é a medida do raio, né? Aqui é raio, certo? Mas, se vocês observarem, o raio dessa circunferência aqui, ó, ele coincide com a metade do lado, não é? Então, eu posso dizer que aqui é metade do lado e aqui é metade do lado. Fechou? Só que quando a gente olha para todo esse tamanho aqui, a gente sabe que isso é a diagonal de um quadrado. A gente viu isso em Teorema de Pitágoras. E se isso é a diagonal de um quadrado, o que a gente pode pensar então, pessoal? Que L raiz de 2, né, que é a diagonal do quadrado, é a soma desses carinha aqui tudo, ó, que é 1 mais L sobre 2, mais 1, mais L sobre 2. Isso é 2. L sobre 2 mais L sobre 2, conserva o denominador, L mais L dá 2L, isso fica L, né? Então, fica 2 mais L. Como a gente quer isolar o lado, a gente vai trocar isso aqui de lugar, vai ficar L raiz de 2 menos L igual a 2. Ao colocar um L em evidência, aqui vai sobrar raiz de 2, e L dividido por L sobra só 1, né, igual a 2. O nosso L, então, vai ficar 2 dividido por raiz de 2 menos 1, tudo bem? A gente sabe que não pode ficar raiz no denominador, então o que a gente faz? A gente racionaliza, lembra disso? E racionalização, esse produto não estava aqui, ó, é o produto da soma pela diferença, que é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, aqui tem tem o produto da diferença, falta colocar o quadrado da soma, né? O produto da soma para virar o produto da soma pela diferença, certo? Aí, aqui em cima vai ficar 2, que multiplica raiz de 2 mais 1. Baixo vai ficar, quadrado primeiro é 2, menos 1 fica 1. Então, quem é o lado? O lado é 2, que multiplica a raiz de 2 mais 1, certo? Como o raio é metade do lado, e a gente quer a área desse círculo, então o raio vai ser isso dividido por 2, certo? Então, vou pôr aqui dividido por 2, raiz de 2 mais 1. Posso cortar isso daqui, né? Então, o raio da raiz de 2 mais 1. Só que a área do círculo não é πr ao quadrado, então vai ser π. Quem que é o raio? Raiz de 2 mais 1 ao quadrado, certo? Ao resolver isso daqui vai ficar π. Aí, quadrado primeiro, lembra o quadrado da soma, pessoal? Ó, tá vendo quantas coisas a gente consegue resolver? Relembrar?
quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Espero que vocês saibam isso aqui de cor, hein? Mais quadrado segundo. Então, vai ficar quadrado primeiro, raiz ao quadrado sempre cancela, sobra 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 2, raiz de 2. E quadrado segundo, 1. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, fica π que multiplica 3 mais 2, raiz de 2. Gabarito, letra C. Certo? Este exercício aqui também é da Naval, né? Ele tá dando que tem um quadrado inscrito e o raio é 4 e ele quer saber a medida do perímetro. Para saber perímetro, a gente precisa calcular a medida do lado e no quadrado o ângulo é sempre de 45, certo? Lembrem, se o R é 4, aqui é o ângulo reto, aqui é a nossa hipotenusa e aqui é o nosso K, nosso cateto adjacente. KY a gente usa cosseno de 45. O nosso K é L sobre 2 e o nosso Y é 4. Tudo bem? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, lembra que a tabelinha está lá atrás. Multiplica ponta com ponta, L. Multiplica meio com meio, 8. A gente pode simplificar os denominadores, certo? Fica 1 e 4. Então, quem vai ser o nosso L? 4 raiz de 2. Mas se o nosso lado é 4 raiz de 2, perímetro é o quê, pessoal? Soma de todos os lados e o quadrado tem 4 lados iguais. Então, o perímetro é 4 vezes. Quem que eu multiplico aqui, turma? 4 vezes 4, 16, raiz de 2. Certinho? Com a medida do lado de um triângulo equilátero inscrito em um círculo de diâmetro igual a 8. Então, a gente tem um círculo. Dentro do círculo, a gente tem um triângulo equilátero, certo? O que é diâmetro, galera? Piadinha sem graça. O que é pior que cair um raio na sua cabeça? Já fiz essa várias vezes com vocês, para vocês memorizarem. Caiu um diâmetro. Haha, engraçado, só que não. Ih, gente. Seria sem graça em rede minhas piadas. Brincadeira. Então, diâmetro não é o dobro? Se diâmetro é o dobro, então, se o diâmetro é 8, o raio é 4. E ele diz que o triângulo ele estava inscrito, então ele está dentro. Então, o raio é 4, certo? Você quer saber a medida do lado? Então, L sobre 2. Aqui está um ângulo de 90 e no triângulo o ângulo é sempre de 30. L sobre 2 vai ser o nosso K, 4 vai ser o nosso Y. Vocês viram, gente, tanto que é simples? Você saber colocar Y e saber trigonometria, né? Então, eu vou usar cosseno de 30. O nosso KL sobre 2, o nosso Y é 4. Sempre que tem uma fração, eu coloco um embaixo para fazer ponta com ponta e meio com meio, tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ficar L sobre 8. Podemos simplificar os denominadores. Empolguei aqui. Se eu simplificar, a turma vai ficar 1 e 4. Não esquece de simplificar, facilita a sua vida. Ao fazer o X-Men, quem vai ser o L? 4 raiz de 3. Ah, gente, facilite mais as coisas, né? Ah, Jesus. Gente, não decora a fórmula. Pensa na lógica, tá? Qual é a área escrita em uma circunferência de um triângulo equilátero? Sabendo que esse triângulo está inscrito em uma circunferência de comprimento igual a 10 π. O comprimento da circunferência, gente, é a borda de catupiry, lembra? Catupiry. Belezinha? E então, 10π é igual ao catupiry, ó, 2πr. Tcham aqui, o 2 passa dividindo, então o raio é 5, certo? Aí, presta atenção. Esse triângulo, ele está inscrito em uma circunferência, certo? Então, ó, qual é a área de uma circunferência inscrita em um triângulo equilátero? Sabendo que esse triângulo está inscrito em uma circunferência de 10π, certo? Então, vamos lá. Qual é a área da circunferência inscrita em um triângulo equilátero, sabendo que esse triângulo está inscrito em uma circunferência. Ah, que essa questão aqui tá viajada, né? Em uma circunferência. Vamos então aqui, ó, pensar aqui primeiro. Acho que eu vou mostrar para vocês que eu acho que ele mudou ali um termo. Primeira informação que a gente tem. Vamos por partes. Primeira informação que a gente tem é que a gente tem um triângulo inscrito em uma circunferência, certo? Ok. Aí, turma, o raio dessa circunferência aqui é 5, ok? E aí, aqui, eu quero descobrir o lado dela, que eu vou relacionar com uma outra circunferência,
certo? O que eu queria aqui, gente, era a circunferência circunscrita no triângulo equilátero, tá? Sabendo que esse triângulo está... Ah, não, o triângulo que tá dentro, né? Ele tá dentro de uma circunferência. E dentro da circunferência tem outro círculo. Então, a gente vai querer um triângulo que tá aqui dentro, mas primeiro a gente tem que descobrir o lado, ok? E esse ângulo aqui é de 30 graus, tá? Então, de novo, eu tenho K e eu tenho IP. Sempre que for KIP, cosseno de 30... Nossa, eu só fiz de triângulo. L sobre 2 sobre 5, tá? Raiz de 3 sobre 2, ponta com ponta, L, meio com meio, 10. Ao simplificar aqui, vai sobrar 1 e 5. Quem é o nosso lado? 5 raiz de 3. Então, o lado é 5 raiz de 3. Agora, gente, nós temos a segunda situação, certo? Eu vou deixar isso aqui... Eu vou deixar isso daqui, aqui, como imagem, vou criar uma outra para a gente poder fazer a segunda parte, tá? Então, vou deixar aqui e eu vou apagar aqui. Porque a gente quer a área da circunferência inscrita no triângulo, né? E essa circunferência, ela está circunscrita, ok? Então, a gente quer isso, ó. Essa circunferência inscrita, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho esse triângulo. Vai dar certo. Por aqui que eu quero ver se eu não trago ela. Ó, vou ter que aumentar ela só um tiquinho, belezinha. Aí. Então, a gente quer isso, a gente quer a área dessa circunferência aqui. Para isso, o que a gente tem? De novo, a gente faz... Gente, divide a figura, que senão fica muito confuso, tá? Não vai fazendo com uma figura em cima da outra, mesmo que estejam na mesma. Senão vocês vão bugar muito. Vocês concordam comigo que eu quero descobrir o raio dessa circunferência aqui? E você tem um lado 5 raiz de 3. Então, metade é 5 raiz de 3 sobre 2. O ângulo é o mesmo, 30 graus. Para descobrir o raio, o que o R é? Có e aqui K. Qual K que a gente usa, pessoal? Isso aí, tangente. Então, se a gente usa tangente, eu vou jogar isso aqui um pouco pra cima. Então, eu vou fazer tangente de quem? Tangente de 30. Então, tangente de 30 é R sobre 1, que é embaixo é a fração, e 5 raiz de 3 sobre 2, certo? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aqui vai ficar 2R sobre 5 raiz de 3 vezes 1, 5 raiz de 3, certo? Vou fazer o X-Men, 6R vai ser igual... Toda raiz, quando forma parzinho na multiplicação, sai fora, então fica 15, tá? Aí passa dividindo 6, a gente pode dividir por 3, né? Quando a gente dividir por 3, vai dar 5 sobre 2. Só que a gente quer a área. Qual que é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, vai ficar π. Quanto que é isso ao quadrado? 25 sobre 4, que dá 25π sobre 4. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Se precisar, resolva esses exercícios novamente. Façam eles com bastante atenção. Então, a gente trouxe uma revisãozinha aí de polígonos inscritos e circunscritos. Até mais. Um abraço. Um beijo.